Olá, muito bom dia. Tá começando aqui pela Jovem Pan mais um Jovem Pan Morning Show. Sim, nossa revista radiofônica, que tem informação, prestação de serviço, entretenimento para você que tá aí no carro, nas grandes cidades do Brasil e do mundo, porque você pode acompanhar o Morning Show em várias frentes. Daqui a pouquinho eu falo. Sejam todos muito bem-vindos. E segue o jogo, hein? Os desafios de Michel Temer, depois de conseguir barrar a um alto preço, aliás, a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República. O nascimento de uma lenda. Estreia hoje um filme sobre o início da carreira do craque Pelé. Paulinha traz os detalhes pra gente. A gente quer diversão e arte. Já já vamos bater um papo aqui no estúdio com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Tem muita coisa para tratar sobre esse assunto com ele. Tem aí a Lei Rouanet, as manifestações dos artistas, a dificuldade de se promover uma revolução cultural no país. Tudo isso daqui a pouquinho no papo com Sérgio Sá Leitão aqui no Morning Show. Esses são alguns destaques do programa que está só começando nessa quinta-feira, dia 26 de outubro de 2017. Fala aí, Paulinha, tudo bem, minha querida? Hoje Paulinha não veio. Que isso? Temos apenas Paulette pra falar com vocês. Certo. Alter ego, né? Pois é. Sei. O que aconteceu, hein? Uma festa passou por mim. Uma festa numa casa estranha chamada Stranger House. Ah, Você é tá. aquela atriz do Terça Insana? Caramba. Poderia. A Grace. Vou começar agora uma nova carreira. Mas vai, divulgue Quem a nossa nunca, hashtag. né, Vai. Edgar? Pois quem não? é. Isso aí. Hoje a gente tem uma hashtag cabeça, uma linha direta pra você, com o ministro da Cultura. Aquela pergunta que você sempre quis fazer. Quem sabe não é hoje que você emplaca aqui nesse programa, na hashtag Mink no Morning. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V pra você não errar a tag. É M-I-N de navio C no Morning. E você manda aí a sua pergunta pro Sérgio Sá Leitão, o ministro da Cultura, que estará daqui a pouco aqui com a gente. E eu sei que vocês, queridos, vão remar e colocar este programa entre os assuntos mais comentados do país e, quiçá, do mundo. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta-feira. Tá certo, você pode mandar perguntas. Foi boa, hein, meu? Foi boa, hein? Olha, foi estranha. Você pode mandar perguntas também pro ministro Sérgio Sá Leitão pelo nosso WhatsApp, 11 931 7009 é o nosso número, você já sabe, se não anota aí pra você sempre interagir e participar com a gente. As mensagens podem vir em áudio ou em vídeo, tá bom? 11 931 7009. No mais, você pode acompanhar a gente em imagens também pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp, além de Facebook, Instagram e todas as mídias sociais que surgirem aqui em Marte, em todo o universo, tá bom? Vai lá, acesse o nosso perfil do Facebook. Se gostar do que vir por lá, é só dar o seu joinha pra gente. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir o noticiário aqui com uma informação, olha, surpreendente, hein? Demais nessa quarta-feira. Esperava por isso? Você esperava, né? Você tava acompanhando do televisor do quarto lá? Cada voto seu ia melhorando. Ah, tá certo. Bom, nessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados barrou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. As acusações de obstrução de justiça e organização criminosa só voltarão a incomodá-lo depois dele deixar o cargo. Dessa vez, o governo obteve 12 votos a menos do que recebeu na votação da primeira denúncia em agosto. De que maneira esse apoio menor aí ao presidente Michel Temer atrapalha os planos, hein, o Zé Maria Trindade do Planalto? Bom dia para você aí em Brasília. Pois é, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, foi muita articulação e por isso mesmo é uma quinta-feira vazia, foi demais. As excelências estão cansadas, très fatiguées, como diriam os franceses, né? E já saíram daqui, a semana que vem tem feriado, ou seja, previsão aí de calmaria. Mas olha, ontem, Edgar, logo depois da votação que impediu que o Supremo abrisse esse processo contra o presidente Michel Temer, todos os líderes saíram dizendo que é preciso repensar a base governista. Ali o presidente Michel Temer flertou
com a derrota, viu? Os deputados resistiram e não queriam registrar presença. O quórum tinha que ser de 342 presentes, com o polegar lá a digital lá na bancada para iniciar a votação. Mas houve uma negociação, ele conseguiu, mas fica a cicatriz. Existe aqui a proposta de se criar uma bancada para aprovar as reformas constitucionais. O governo desconfia, mas vê com bons olhos que este grupo novo no Congresso Nacional não seja de oposição total ao governo Temer e nem se alinhe com a oposição tradicional, que é o PT, o PCdoB, PSOL e PDT. Então, o ponto positivo é de que os líderes estão pensando o futuro. Me disse o deputado Vanderlei Macris que está tudo estranho, porque no ano que vem, ali menos de um ano, vai acontecer uma eleição para a presidência da República, governadores, deputados e senadores, e ninguém ainda se acomodou, né? Isso está incomodando muito por aqui. O processo foi tenso, mas deu a tendência geral de vitória do presidente Michel Temer, ainda uma vitória menor e discutida ali, ele saiu fragilizado sim, viu, Edgar? Aliás, falando em fragilizado, aí politicamente fragilizado com a saúde também, porque foi uma surpresa, no meio da votação veio a informação, né, do Palácio do Planalto, né, de que ele havia sido internado, Carol. Vamos para os detalhes. Bom, 77 anos, né, presidente Michel Temer, inclusive o presidente mais velho da história do país. Mas ele teve alta ontem, deixou o hospital militar militar lá de Brasília, ao lado da primeira-dama, dando sinal de positivo, enfim, dizendo que está inteiro, né, dizendo que estava tudo bem, vai ficar de repouso aí nos próximos dias, mas ele teve essa obstrução urológica aí, que é um quadro de retenção urinária, ele não conseguia fazer xixi, basicamente, por causa de um aumento aí da glândula, da próstata. Então, não passa ali a urina, fica aquele incômodo, a bexiga fica muito cheia, ele teve esse mal-estar, teve que ser levado para o hospital e aí eles fizeram a desobstrução, né, nesse procedimento. Mas, segundo os médicos, é normal. A partir dos 45 anos de idade, os homens já começam a ter esse crescimento da próstata e a partir dos 70, praticamente todos os homens têm esse problema mesmo. E aí, Temer, então, ontem voltou, vai ter um procedimento aí de acompanhamento, mas lembrando também que ele, há menos de 2 semanas, teve um outro problema de saúde, né? Então, todo mundo também... Esse no coração, no coração coronária, né? Exato, que, enfim, ele tem uma previsão aí de se submeter a um cateterismo, mas esse ambiente tenso tem provocado problemas na saúde do presidente Temer, né? Várias obstruções, coronária, urinária e de justiça. Olha aí. Ô Trindade, um quadro em que os analistas disseram que Temer ganhou, mas não levou. Você concorda com isso? Ah, sim, ficou muito claro, houve resistência. Olha, Edgar, eu fiquei sabendo ontem que, num determinado momento, um grupo de senadores e de deputados com a participação do PMDB procurou o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e chegaram a ensaiar ali a possibilidade de autorizar a denúncia contra o presidente e o possível afastamento. E me contaram que o Rodrigo Maia, nesta reunião, foi chamado de presidente e que o Nício Oliveira, o presidente do Senado, disse não vamos mexer com isso não, e aí houve uma reação contrária. Mas a situação chegou a esse ponto. E ficou muito claro ali também a comparação. Alguns deputados descobriram que estavam ganhando menos do que o colega do lado. E aí resistiram em entrar no plenário. Alguns queriam, para entrar, registrar presença e votar contra. E o presidente Michel Temer topou. A ideia agora é que se refaça a base governista e também os projetos do governo. Reforma da Previdência acabou. A tentativa agora é de definir, pelo menos, uma idade mínima de aposentadoria. Obrigado, Zé. Bom trabalho para você em Brasília. Obrigado, bom dia. Olha, ontem, durante ato na cidade de Araçuaí, em Minas Gerais, o ex-presidente Lula chamou de absurda a decisão do Congresso em relação ao Temer e se referiu a ela como uma demonstração da ineficiência da Operação Lava Jato no combate à corrupção. Tem uma confusão aí escancarada aí, né? Bem evidente do presidente. Tá misturando alhos com bugalhos, não tá não? O Lula, de uns tempos pra cá, ele está incapaz de entregar um bolo para uma formiga, entendeu?
Então, o que está sobrando para ele é atacar a Lava Jato por conta dos números. Quais números, Ed? A gente sabe que na segunda instância, no TRF4, Tribunal Regional Federal 4, lá em Porto Alegre, a taxa de aumento de pena da primeira instância, lembrando, o Moro condenou o Lula na primeira instância vai e está indo lá para a segunda. A taxa de aumento de pena é de 85%. Então só resta algo ao Lula: atacar a Lava Jato mais do que nunca. Só que a gente tem agora um desvio de função interessante. Há um rio secreto que corre em Brasília em que se abraçam partidos que da boca para fora são inimigos, como o PSDB, o PMDB e o PT. Mas no íntimo, em que as decisões são tomadas, eles estão unidos para tomar medidas legislativas contra a Lava Jato. Então o Lula está sendo o primeiro a atacar com esse grau de intensidade, mas por detrás dele virão partidos que você, meu caro ouvinte, acha que são oponentes, mas na verdade estão todos abraçados nesse rio secreto que fica fazendo cabulações para acabar com a Operação Lava Jato. Eu acho que o Lula é a ponta do iceberg de uma vontade nacional que cada dia mais é expressa. A Lava Jato é o grande inimigo a ser combatido por eles. Falado, Tonholi. Vou aqui com 2 registros bem rápidos no Morning Show, um na área da política, outro na área do setor, no setor econômico. Ontem o senador Aécio Neves descartou renunciar à presidência do PSDB e pediu para permanecer no cargo até o final do mês de dezembro. Segundo o Tasso Gereissati, que desde maio ocupa interinamente a função, Aécio argumentou que a saída nesse momento seria uma confissão de culpa. O destaque na economia é a nova taxa de juros. O Banco Central a reduziu em 0,75%, 75 ponto percentual para 7,5% ao ano, o menor patamar desde 2013. Com a mudança, a Selic acumula aí 9 quedas consecutivas, um ciclo iniciado em outubro do ano passado e que está próximo ao final. Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Agora vamos falar aí da nova aquisição, digamos assim, Vini, do programa Saia Justa do canal GNT. Então a jornalista Fernanda Gentil vai se sentar ao sofá ali junto com a Mônica Martelli, a Astrid e a Pete. Uma aquisição temporária, né, Edgar? Ela vai estrear no programa aí no dia 6 de dezembro, no lugar da Thaís Araújo, né, que já informou que vai ter que deixar o programa por causa das gravações da série Mr. Brown na Globo. Então a Fernanda Gentil vai substituir a Thaís Araújo nesse finalzinho de ano. Entra no dia 6 de dezembro, fica até o final do mês. Em janeiro, ela também vai fazer ali uma participação especial, revezando com outras jornalistas, né? Porque vai ser um Saia Justa especial de verão. Então ela vai revezar com a Andréa Sadi, a Leilane, né? Que são jornalistas da Globo News, e também com a Ana Paula Araújo, uma a cada semana. Em fevereiro, a atração sai de férias e aí em março volta a nova temporada, aí sim com a nova integrante, que é a Gabi Amarantos, né? A Gabi Amarantos que vai substituir de fato aí a Thaís Araújo na próxima temporada, né, Ed? E tem a estreia do Adnet, né, também, né? Do Adnet, que tem... da segunda temporada dele, a segunda temporada que tem a Fernanda Gentil também na estreia, né? Aliás, a Fernanda Gentil, que foi muito bem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aí sobre o Adnet, que já tá na Globoplay, mas eu acho que a Fernanda Gentil vai levar um pouco de humor também para essa temporada do Saia Justo, né? Porque até nos temas mais delicados, ela consegue dar a opinião dela com bom humor, né? Ela é apresentadora do Esporte Espetacular e esteve aí também na estreia do novo Adnight, que agora é o Adnight Show, Edgar. Adnight Show? Não deu certo, né? A primeira temporada. Não deu certo? Por que não deu? De audiência? Do quê? De audiência e de crítica, né? O programa não conseguiu cumprir aquilo que se propôs do formato de um talk show, que tinha parte da entrevista e ao mesmo tempo tentava desconstruir ali o entrevistado. Então o que eles fizeram? Reformulação total, o programa está repaginado, tiraram ali
aquele sofá, aquela bancadinha do Adnet, então não tem mais essa parte do talk e vai ser mais o show mesmo, o palco. Eu vi o primeiro episódio aí que já tá disponível na Globoplay e já tá bem melhor. Isso faz todo sentido, né, Vini? Tirar a parte do talk, já que tem um Pedro Bial e tal, e apostar na veia de humor do Adnet. Isso, exatamente, Arcon. O programa tá mais voltado agora. Porque a gente conversa também na redação e ele acaba pegando o que eu falo, né? Aí, tô brincando. Aí o programa tá apostando mais realmente no humor do Adnet, nas imitações que ele faz, nos improvisos, nas paródias que ele é muito bom pra fazer isso, né? Então eu acho que eles estão fazendo até um pouco do que o Multishow faz com a Tata Werneck, apostando mais no talento ali do apresentador do que nos próprios convidados, né? Nessa estreia foram 3 convidados, além da Fernanda Gentil, teve o Renato Góes, ator da Globo, e também a Joelma. E aí ele utilizou esses 3 convidados em algumas sketches, foram feitas estilo sketches também parecidas com o que ele faz no Tá No Ar, né, que é outro programa da Adnet na Globo. Foram sketches divertidas e a parte do palco ali tá melhor, tá mais solto. O Adnet parece mais confiante nessa nova temporada, a interação dele com a plateia. Foi melhor, achei que foi melhor aí. Mas você chegou a trabalhar com ele na MTV? Um pouco tempo, assim. Peguei aí a entrada dele, mas já tava saindo. Foram alguns, sei lá, acho que meses. Não chegou a 1 ano, assim. Olha, meu marido. Mas é um cara super talentoso. Sou fã do Adnet, assim. Porque ele é muito talentoso. Realmente, ele trouxe um diferencial com um talento. Ele surgiu naqueles esquetes do Rio de Janeiro, da turma que veio Porchat, não era? Que faziam aqueles... de humor, né? De humor no Rio de Janeiro, aquela turma toda no teatro. É o Comédia em Pé, né? Comédia em Pé, isso aí, queria me lembrar do nome. É um cara muito talentoso também, tanto na imitação, quanto nas tiradas de humor, né? E musicais também, que é musicais. Muito incrível, as paródias, né? Que ele faz. As paródias que ele fazia, foi nessa época que ele trabalhou com meu marido, e eles faziam essas paródias. O Arthur era o músico que ficava ali tocando batera, guitarra. E fazia a parte musical pra ele fazer os improvisos, enfim. E ele sempre falou que realmente o cara é muito genial, muito genial. E aí quando ele foi pra Globo, ele entrou num projeto que não deu muito certo, que foi o Dentista Mascarado, né? Aquela série. Essa foi a mancha. Matando em cima dele, realmente a série era bem ruim. Aí depois ele consegue resgatar com o Tá No Ar, que é um sucesso, né? Esse programa de temporada. E o Adnet começou um pouquinho mal das pernas, mas agora tá se encontrando, acho que tá um pouquinho mais a cara do Adnet. E dessa vez eu acho que pode dar certo, Edgar. Agora eu não sei, Comédia em Pé foi onde ele surgiu, porque eu me lembro de ter assistido aquele Zenas Improvisadas, vocês lembram disso? Eu acho que é esse aí, Ercon. Eu acho que é isso aí, que eu lembro que eu fui que era ao vivo no teatro, né? Ao vivo no teatro é bom, mas eles eram uma turma que ficava ali contando histórias, conversando no teatro com temas relacionados ao humor. Tinha o Rafael Queiroga, era Paulinho Serra, também fazia. Paulinho Serra, era a trupe, é isso aí. Enfim. Vamos Marcela lá. Adnet, entre outros convidados, Ed, vai ter a Monique Iose, o Malvino Salvador, o Luciano Huck, Carolina Dickmann, Marisa Hort. Serão menos episódios nessa temporada, mas com mais convidados. A cada episódio serão 3 convidados aí no Adnet Show. Falado, Vini. Nossa conversa agora vai pro lado musical. Paulinha, vamos lá. Temos novidades em relação a 2 estrelas da música, uma brasileira, uma americana. São elas Ivete Sangalo. Beveta. E a Selena Gomez. Comece pela Selena, olha. Já tá rolando vai começar pela americana. Eu faço o que o Edgar manda. Se ele pediu, é isso que depois vai acontecer. Depois reclamam, hein? Só porque a música já tava pronta aqui, da pena. A gente tá ouvindo Wolves, música nova de Selena Gomez com DJ Marshmello. Maravilhosa essa voz que eu tô, né? Esse DJ... Vai zoando aí, Vini. DJ Marshmello é um grande sucesso. Tô achando o nome engraçado. Não, e sabe o que é bizarro? Que ele se apresenta com uma cabeça que é tipo um marshmallow mesmo. Uma cabeça branca com uma cara. Não, é bizarro, se você for imaginar. Mas partindo do princípio que o Daft Punk também se apresenta com cabeça de robô, né? Acho que vale tudo meio nessa cena do eletrônico, cola. E aí ela lançou essa música nova, Wolves. Tem uma pegada eletrônica mesmo, de festa, né? Pista, Edgar. Mas... vai ter a virada ainda, ó. Vai ter aquela hora que todo mundo... tipo, né? Pega fogo. Sempre tem. Mas a questão é que fica todo mundo se perguntando, será que vai ter um álbum novo da Selena Gomez? Vamos vibrar agora. Olha lá, vamos lá!
Nessa hora, que é o chão, aquelas coisas, vocês sabem. Aquela coisa louca, maluca do Isso. A Paulinha vai lembrar da festa de ontem, vai enjoar. aquela Não, eu não vou balada. lembrar, porque eu não lembro de nada que aconteceu. Nego na amarrando verdade- gravata Você não na lembra nem testa, daquela hora né? que a gente se Sei. encontrou ontem? Não, você foi, Marília? Nossa, tava louquíssima Ai, naquela. querida. Tá maravilhosa. Te amo. Tá bem, querido. Qual o preferido? Qual o seu preferido do Stranger Things, Gabi? A Eleven. Ai, todo Achei que era o mundo. Dustin. É, o Dustin é o preferido do Ed. Maluca, aquela coisa louca. Gente, mas vamos voltar aqui pra essa Vai lá, nota, vai que lá. eu que tô louca e vocês que viajam, né? Vai Então lá, a vai Selena lá. Gomez lançou o Wolves, todo mundo se pergunta, vai ter novo álbum? Vai ter, querida? Vai lançar alguma coisinha? E aí, a gente volta pra história pessoal dela, né? A doença que ela tem, o lúpus, o transplante de rim que ela revelou ter feito. Sim. E esse tempo que ela tirou pra ela, pra cuidar da saúde dela. Ela até deu uma entrevista, dizendo que ela tem material pra fazer 2 álbuns, assim. Ela tem muito material gravado, mas que ela não intenciona lançar nada. Ela vai lançar aos poucos, uma outra música que ela acha que deve, e não tá pensando no álbum cheio. Duvido, é mentira, ela tá falando isso só pra pegar leve, entendeu? Ela tá se recuperando de uma doença. Força Selena, mas eu acho que vem álbum novo por aí sim, porque ninguém fica lançando single, né? Sem pensar na carreira. Ih, Ivete, hein? Viveta, essa mulher maravilhosa, grávida de gêmeos, que faz a gente chorar em todos os programas de televisão, porque além de julgar as pessoas que cantam, ela vai no Luciano Huck, grávida, quase tem um treco, mata o Brasil inteiro de emoção, assim que é Viveta, entendeu? E aí a gente pôde ver um teaser de uma música e clipe novos que a gente vai poder ver na íntegra na sexta. Vai ser o lançamento oficial de Cheguei Pra Te Amar, querido, ó. Tá rodando aí, ó. Quem nos acompanha pelo YouTube, pelo aplicativo da PAN, pelo portal da Jovem Pan FM, tá vendo aí, ó. Cheguei pra te amar, olha lá, ó. Ei, Pouquinho. É ela só fez... isso? Não. É só Ela um teaser? lançou um teaser. Porque o lançamento oficial acontece na sexta. Eu gostei, entendeu? Ivete Tava é esperando, incrível. porque depois que a Ixi. Cláudia Leite embarcou no Ragaton, né? No baldinho de gelo lá, lembra? aham. Eu falei, cadê a Ivete entrando nessa, fazendo o pessoal descer até o chão? Agora sim ela veio pro jogo com essa música Cheguei Pra Te Amar. Tem a parceria com o funkeiro MC Livinho. É a levada preferida do Tonholi. Assim. Ele É o que a adora. gente chama aqui de primeiro ponto de Umbanda. Tum, tacum, tacatá, tacum, tacatá, Ó, tacum, tacatá, tacum, tacatá. Entendeu? E Ivete também, isso eu achei muito, não sei, eu acho que o Tonholi vai concordar, porque... Sabe uma música da Ivete que chama Festa? Sim. Né? É muito conhecida, é uma Sabe música mesmo, de Tonholi? Ou você tá 2001. só- Canta um pedacinho pra Canta gente. aí, bom ator. Canta um Vai, pedacinho. canta aí. Sou um bom Canta um ator. pedacinho Canta um de festa, refrão de Tonholi. festa. Eu sou um bom A ator. capela. Sabe? Vai, a capela. Não? Confesso que menti. Tacum, tacatá. Festa tem aquele refrão maravilhoso que diz o quê? Que vai rolar a festa. Vai rolar. Vai rolar. O povo, O do, povo gueto do gueto mandou avisar. avisar. Né, Gabi? Esse refrão foi escolhido o melhor do século por um júri especializado da Billboard Brasil. Foram 13 Olha aí, membros olha isso. que elegeram esta frase. Repete, Gabi, por favor. Começa comigo. Vai rolar. Que vai rolar a festa do gueto. Não, Não, que Tava indo vai rolar rolar. a festa. Vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Pois é, esse é o refrão do Tô meio século louco. Tô bêbado eleito por um júri. Queria nomes esse júri, Ai, confesso, ai. da Billboard Brasil. Essa não é, da isso. poeira? Não sei. Depois, não tem Fica a poeira dúvida. nessa música? Não, acho que é da poeira. Ah, tá Chama confundindo. poeira, Essa é realce inclusive, do tá? Gilberto Gil. Nossa. A Bossa, poeira é tá todo mundo poeira. muito louco. Eu fico pensando se o ouvinte tá entendendo. Ele né? tá. Você O Arcon Tenho fez o certeza. roteiro hoje ou não? Manja pra Tem caramba razão. da discografia. Mas aí dele. que você entende, pô. Não, eu prefiro assim, que não tem lógica nenhuma. O Tonholi fala uns negócios, meu. Nossa, o Tonholi faz uma associação que eu fico meio... Fechamos com a Ivete, fechamos com a, É com a isso, vamos Selena. esperar na sexta esse lançamento. Ivete, sorte sempre. Você só faz a gente chorar, garota. Agora eu vou descer até o chão com você na sexta. Falado. Quem que vai dar a hora certa pra gente? Quem que tá aí Meu pra... querido. De novo, você. Isso. Vem, Sempre, Gabi. Vem. Sempre do seu lado. Vem. 10h25, horário de Brasília.
Estamos de volta com o Morning Show nessa quinta-feira. O cargo do nosso convidado de hoje é uma janela de vidro no fronte de batalha de um Brasil insistentemente polarizado. Nos últimos meses, a polarização política parece ter descoberto, ou melhor, redescoberto a cultura. Uma exposição em Porto Alegre sobre o universo queer, uma performance em São Paulo com um artista nu e o uso da Lei Rouanet estão no centro de um debate que parece que produz mais calor do que luz. A missão de apaziguar os ânimos e fazer do Brasil um país mais culto e cool, consequentemente, é dele. Não só dele, mas dele também, do ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, a quem eu dou as boas-vindas aqui ao Morning Show. Agradeço a presença aqui e o tempo, dispensado para falar com a gente. Obrigado, ministro. Bom dia, Edgar. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos aqui. É um prazer. Olha, o Brasil vive aí Primeiro, uma pergunta. O Brasil vive uma guerra cultural? E se vive, o que a gente tem que fazer para reaver a paz nesse setor? Bom, eu acho que sempre houve guerra cultural desde que o mundo é mundo, desde que há humanidade sobre a Terra. A dialética básica da cultura é esse confronto entre conservadorismo e progressismo, entre inovação e tradição, entre mainstream e underground. Quer dizer, é isso que move a cultura adiante, né? Não quer dizer que um ou outro lado tenham absoluta razão, mas é justamente dessa interação, desse jogo que às vezes é conflituoso, às vezes é harmonioso, que faz a cultura avançar e faz a humanidade avançar em última instância. O cantor Caetano Veloso, já para entrar direto no ponto central aí, uma das cabeças do movimento 342 Artes, disse ontem numa entrevista ao jornal O Globo que o Brasil de hoje vive esboços de opressão à criação artística e ameaças e mesmo ações de censura, segundo ele. Que avaliação o senhor faz dessa declaração dele, dessa circunstância em que ele se pronuncia dessa maneira? Eu acho que há, de fato, algumas questões aí preocupantes. Quer dizer, quando decisões judiciais impedem que uma peça de teatro aconteça, então nós temos aí, de fato, uma ameaça de censura. Acho que nós vivemos num país democrático, onde há um Estado de Direito, há uma Constituição, e essa Constituição estabelece claramente, de um lado, o princípio da liberdade de expressão, de criação e de manifestação, e de outro traz uma série de obrigações e direitos, garantias, etc., que precisam ser igualmente respeitados. Eu não acho que esses princípios constitucionais sejam naturalmente excludentes. É preciso ter, de um lado, responsabilidade e, de outro, também respeitarmos a liberdade de expressão, que é um valor absolutamente fundamental de uma sociedade democrática. Eu prefiro acreditar que, justamente porque temos essa Constituição e temos essas garantias, que não há esse risco de censura. Mas, de fato, eu vejo alguns comportamentos e algumas questões preocupantes aí no horizonte. Por exemplo? Posso dar um exemplo? Por exemplo... Por exemplo, comportamentos, né? Que esboçam esse... Eu não sei se era nesse sentido. Pode falar que eu vou dar depois um outro exemplo. Eu acho que no Brasil, nós temos uma democracia muito jovem, né? De certa maneira, estamos vivendo a nossa infância democrática ainda e muitas vezes algumas pessoas não sabem exatamente o que é viver numa democracia e ter um comportamento democrático, né? Nós ainda temos aí um pouco essa tentação da intolerância, do totalitarismo, essa tentação autoritária. E eu vejo isso à esquerda e à direita. Acho que isso aí não é privilégio de um campo político ou de outro, não. Eu vejo comportamentos francamente autoritários e totalitários num espectro da política e vejo no outro também. Acho que tudo isso faz parte de um aprendizado, de um processo de consolidação da nossa democracia. Preciso dizer claramente o seguinte: não há censura do bem, não há ódio do bem. Não há totalitarismo do bem, não existe isso, por mais que às vezes haja essa tentação por parte de algumas pessoas, mas não há. Ao contrário, todo ódio, todo totalitarismo, toda intolerância
ela é, e toda censura é essencialmente negativa, e nós devemos repudiar isso, devemos pugnar por um comportamento tolerante, democrático, que preze, sobretudo, a liberdade e a diversidade. Fala, Carol. Não, só para Carol, Tânia, só para seguir a sequência. O senhor encaixaria, por exemplo, o comportamento do prefeito do Rio de Janeiro, nessa etiqueta, por exemplo? Olha, eu não tenho informações suficientes para emitir um juízo sobre o que disse ou fez o prefeito do Rio. Também acho que não me cabe, como ministro, criticar ou tecer comentários sobre o comportamento de um prefeito eleito de uma cidade. Enfim, é outra instância do poder público, né? Agora, eu acho que nós devemos, como eu disse, pugnar pelo respeito à Constituição, aos princípios e garantias fundamentais que regem a nossa vida em sociedade, e prezar, acima de tudo, o conceito de liberdade. Mas nos episódios, só para complementar, Tonhali, nos episódios recentes do museu, o Queer Museu e do MAN, você viu algum tipo de totalitarismo, alguma ameaça à arte no Brasil? Olha, eu acho que houve algumas manifestações de caráter violento. Com ameaças, com agressões, com inclusive depredações de agências do Santander. Isso claramente extrapola a civilidade, extrapola o que, inclusive, as nossas leis determinam. Eu penso que o direito de manifestação, ele vale para todos, vale para quem defende as exposições, vale para quem critica as exposições. Então acho absolutamente razoável e democrático que quem não se sinta à vontade com uma exposição, quem não goste de uma exposição ou de qualquer manifestação artística, que proteste contra isso, que se manifeste contra isso, mas obviamente dentro das leis e da civilidade. Fala, Tonhali. Ministro, queria tentar dissociar o ministro do pai de família. Você, digamos que você tenha filhos menores de idade, você levaria tranquilamente eles numa exposição com um homem nu ou não? Bom, Tonhali, infelizmente hoje, como eu exerço esta função de ministro da Cultura, essas coisas não podem ser dissociadas, né? O que eu digo a você é o seguinte, eu acho que as pessoas precisam estar informadas sobre o conteúdo de exposições, de espetáculos, de filmes, de games, enfim, de qualquer coisa, para que possam tomar uma decisão responsável sobre se querem ou não ter acesso àquele conteúdo. E os pais precisam também ser informados e ter informações para que possam decidir responsavelmente se querem ou não que seus filhos tenham acesso a esses conteúdos. É por isso que eu tenho defendido a expansão do sistema de classificação indicativa também para exposições e para o conjunto das áreas da cultura, para que as pessoas possam, sendo pais ou não, tomar decisões responsáveis sobre aquilo. Eu não acho que haja nenhum problema em nenhuma daquelas manifestações artísticas, aquelas exposições em si, né? O que me parece que é discutível e que nós temos que tratar é o fato daquela exposição estar acessível a crianças sem autorização dos pais. E no caso aqui de São Paulo, de haver a interação entre uma criança e um homem nu, é isso que precisa ser discutido. Ou seja, a questão não é a performance, não é a expressão artística, não é aquele conteúdo. Me parece que a questão é justamente termos um sistema de classificação indicativa com a adequação de faixa etária e a indicação prévia, a informação prévia sobre o tipo de conteúdo. Como já ocorre em outras já manifestações, existe no cinema, né? Já existe em shows, no teatro. Mas, ministro, quando vem o MASP, por exemplo, e abre essa mostra, Histórias da Sexualidade, e coloca que só pode ser visitada por maiores de 18 anos, você acha que aí tem um exagero? Tem uma distorção aí? Olha, aí nós estamos falando de um caso de autorregulação. Então, assim, é preciso, em primeiro lugar, respeitar o direito que o MASP tem como uma fundação privada
de tomar essa decisão. Então, acho que em relação aí não cabe discussão. Nós podemos, claro, debater, foi exagerado, não foi exagerado e tal, etc. É preciso dizer também que no Brasil nós temos um sistema de classificação indicativa, como o Edgar falou, que já vale para cinema, vale para teatro, enfim, vale para games, vale para TV, enfim, nós já temos aí uma referência para isso, né? Esse sistema foi construído aí ao longo do tempo, a partir do momento em que a Constituição promulgada em 1988 acabou com a censura, né? Nós tínhamos censura no Brasil, censura federal no Brasil, e tivemos até em alguns anos de regime democrático. A censura não acabou com o fim do regime militar, né? Ela continuou durante algum tempo até que ela foi extinta pela Constituição de 88. Acho que nós já temos aí massa crítica, já temos uma consciência a esse respeito e acho que podemos ter um sistema de classificação indicativa que funcione. Eu sou plenamente a favor do conceito de poder familiar, ou seja, que os pais decidam responsavelmente sobre o que os seus filhos podem ou não ver, assistir, entrar em contato, etc. Perfeito. Ministro, o senhor acha que muito dessa discussão, dessa histeria assim, anti-liberdade de expressão, estaria de alguma forma sendo estimulada com algum objetivo político eleitoral? Se a gente não tivesse num período pré-eleição, essas coisas talvez não teriam entrado na pauta? Quer dizer, um ativo que rende politicamente? Certamente, certamente. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Eu tenho visto muito proselitismo, muita tentativa de manipular a opinião pública, muita histeria, como você mencionou, já tinha usado essa palavra também, muita irracionalidade nesse debate, né? Eu estive, por exemplo, na Câmara dos Deputados participando de uma audiência pública sobre este assunto, onde eu equilibradamente, racionalmente, ponderadamente coloquei a visão do Ministério da Cultura, coloquei a nossa visão legalista sobretudo, e no final fui agredido, ofendido por um deputado, e depois, assim, em redes sociais, li assim, os comentários mais absurdos relacionados a esse assunto, com ofensas, ameaças de morte, uma série de coisas que, obviamente, não são parte de um comportamento democrático e civilizado. Então, acho que sim, há muita histeria. Acho que nós temos que manter, né, o equilíbrio, manter a ponderação, tentar trazer a racionalidade para esse debate. Essa é uma questão que precisa ser debatida racionalmente. Ministro, como trazer para a racionalidade, para esse equilíbrio que você se refere, falando das pressões que a cadeira que o senhor ocupa está implícito ali, né? Vou citar um exemplo em algumas frentes. Essa que o senhor falou, por exemplo, do debate, né, com, no caso, o deputado Carimbão, que teve aquele embate lá que acaba trazendo um constrangimento até para a gente que está assistindo aquilo e ver como as coisas são conduzidas e como as cabeças pensam, né, no sentido de levar esse país adiante. Mas tem outros tipos de pressões também. Vou citar o caso do ministro que ocupou o cargo antes de você, o Marcelo Calero, que sofreu pressão do agora engaiolado Gedel Alveira Lima, por uma questão de a liberação de uma área de proteção ambiental, onde ele tinha ali um apartamento no empreendimento imobiliário, e esse ministro saiu de lá fazendo essa acusação no cargo. Tem esse lado. A pergunta é, o senhor participou, segundo a agenda do Ministério da Cultura, no início dessa semana, de um prêmio no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, celebrando os 80 anos do IPHAN, né, que cuida da questão histórica, do patrimônio cultural histórico brasileiro. Para um setor em que muitas vezes é visto como coisa menor, né, a cultura, eu digo, né, e não recebe a devida atenção, considerando que a cultura, partindo da premissa que a cultura é a alma de um povo, como equilibrar essas forças e fazer com que a condução saia do que você pensa e acredita como ideal de cultura para o Brasil? Edgar, você falou de muitos assuntos aí, eu vou tentar tocar em todos. Em primeiro lugar, tem aquela frase, né, que a gente ouve
por aí, mas que eu acho bastante verdadeira. Quer dizer, não sabe brincar, não desce pro play, né? Então, assim, pressão faz parte. Quer dizer, quem tem medo de pressão, quem não sabe lidar com pressão, não pode exercer uma função pública qualquer que seja. É absolutamente natural que haja pressões de todos os lados, que haja demandas, que haja propostas, enfim, é isso aí, é do jogo. Agora, cabe ao gestor público ter clareza em relação aos seus princípios, aos seus valores e também à sua missão, ou seja, o que quer, o que pretende fazer, né? E aí lidar bem com essas pressões, que eu acho até que se são pressões legais, são pressões civilizadas, se não são pressões escusas, fazem parte da democracia, né? Você tocou num ponto que eu acho chave, que é o seguinte, infelizmente ainda não há, por parte do mundo da política e por parte inclusive da sociedade, um reconhecimento da real importância da cultura e das atividades culturais. É impressionante porque as atividades culturais e criativas no Brasil, elas já têm um peso social e econômico imenso. E elas, obviamente, constituem vocações da nossa sociedade, por diversas razões, algumas até históricas. Mas eu diria a você que só há um país que se compara com o Brasil em termos de diversidade e de potência cultural e criativa, que é os Estados Unidos. E os Estados Unidos já há muito tempo soube transformar a sua cultura, os seus valores, as suas expressões culturais e artísticas em ativos econômicos e sociais, né? É o caminho que nós temos que seguir aqui. As atividades culturais e criativas no Brasil, elas respondem já hoje por 2,64% do nosso PIB. 1 milhão de empregos, 200 mil empresas e instituições, é um peso muito significativo. Para vocês terem uma ideia, é mais do que a indústria farmacêutica, mais do que a indústria de eletroeletrônicos, mais do que setores tradicionais da economia, que tem muito mais reconhecimento e que, inclusive, são muito mais apoiados pelo próprio governo, né? Enfim, então nós precisamos trazer esses números, né? Precisamos valorizar essa atividade, fazer as pessoas enxergarem que cultura é geração de renda, cultura é geração de emprego, cultura é desenvolvimento. Eu estou empenhadíssimo nisso e não vou abrir mão dessa bandeira. Sei lidar com as pressões, eu procuro dialogar, conversar com todo mundo, ouvir as pessoas, ouvir as propostas das mais variadas tendências, correntes, pensamentos, etc. Mas nós temos ali alguns eixos de atuação e não vamos abrir mão deles. Ministro, a Carol falou da proximidade das eleições. Eu acho que outro motivo que também alimenta essas pressões contrárias às disposições e também algumas outras expressões artísticas, como alguns filmes, algumas peças de teatro, alguns shows, é a presença da Lei Rouanet, né, que é o dinheiro público aí para financiar essas campanhas, essas marcas, essas exposições, essas manifestações artísticas. Queria que o senhor elucidasse um pouco em que pé está a Lei Rouanet, como que ela funciona e se ela realmente é um fator necessário para essas exposições. E no que ela falha, ela falha. Excelente pergunta. Acho que há muita desinformação em relação ao que é a Lei Rouanet e como ela efetivamente funciona. A Lei Rouanet é um instrumento pelo qual as pessoas físicas e jurídicas podem apoiar projetos criativos, culturais, com parte do imposto de renda que pagarão. No momento em que a empresa ou a pessoa aporta o recurso para o projeto cultural que deseja apoiar, aquele recurso não é público, aquele recurso é privado, porque sai do bolso da pessoa ou sai do caixa da empresa. Esse recurso ele se torna público depois, quando a pessoa ou a empresa faz a sua declaração de imposto de renda e aí abate aquilo do seu imposto de renda. Não é muito diferente de mecanismos de apoio à cultura que nós temos nos Estados Unidos, que nós temos na Europa. A cultura nos Estados Unidos, que todos nós apreciamos e vemos como a coisa funciona bem lá, é estimulada por incentivos fiscais de maneira muito parecida. As pessoas têm incentivos fiscais para doarem recursos para o Metropolitan, para o Lincoln Center, para o MoMA, para as instituições culturais americanas, por exemplo. Isso tem no mundo inteiro. Eu diria que há poucos países no mundo onde não há nenhum tipo de apoio
por parte do poder público a cultura. A questão é que há mecanismos mais democráticos e menos democráticos. Eu às vezes não entendo esse ataque que se faz à Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet, e esse é um assunto que eu entendo muito, já estudei bastante, é dos mais democráticos e inclusive liberais que há no mundo para isso, porque não há a ação discricionária do Estado. Eu às vezes vejo também as pessoas dizendo projetos escolhidos a dedo pelo governo. Não muita gente perguntou aqui no Twitter por que artistas já famosos, com muita grana, conseguem passar assim. E outros menos. É um mecanismo de decisão compartilhada. O que acontece? A lei e a sua regulamentação infralegal estabelecem alguns critérios, que são critérios técnicos, não há análise de mérito, de conteúdo, porque haveria, nesse caso, o risco do dirigismo cultural, dependendo de quem está no governo, vai para um lado, vai para o outro, não há isso. Os projetos são apresentados e são analisados segundo características técnicas, adequação de orçamento e por aí vai. E aí o Ministério autoriza a captação. O Ministério não escolhe. Não há escolha. Nós temos aí, por ano, milhares de projetos sendo apresentados e sendo analisados e aprovados para captação, né? E aí as empresas e as pessoas que querem apoiar projetos culturais escolhem entre esses aqueles que vão, de fato, apoiar. O papel do Ministério é um papel de análise técnica, né? Não há nenhum tipo de indução. Mas aí as empresas que têm mais condições de contratar, talvez, empresas que consigam vencer a burocracia, chegam lá mais rapidamente. E você está tocando num problema que me parece objetivo. De fato, há muita burocracia na Lei Rouanet e burocracia é um fator de desigualdade. Curioso é que muitas vezes são justamente as pessoas de esquerda que querem mais burocracia, mais regras, mais controle, sem entender que burocracia gera desigualdade. O efeito é o oposto ao desejado. Eu não estou dizendo aqui que não há problemas na Lei Rouanet. Não, há problemas, inclusive porque nós tivemos aí, nos últimos governos, inclusive nos governos do PT, ministros que eram contra a Lei Rouanet. Aliás, boa parte da esquerda sempre foi contra a Lei Rouanet. Eu sou do tempo em que a esquerda chamava a Lei Rouanet de neoliberal. Nos anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, muitas pessoas, inclusive artistas e produtores culturais de esquerda, atacavam a Lei Rouanet chamando-a de neoliberal. Ministro, você está falando em esquerda e me lembrei uma coisa muito importante. Na Agência Nacional de Cinema, a Ancine, à frente da qual você esteve, ela já até escrevi sobre isso no meu blog, é dominada por um feudo do Partido Comunista do Brasil. Exatamente um feudo burocrático e que foi um feudo que um dia anteontem, portanto um dia antes da votação sobre o caso Temer, colocou o PCdoB uma série de comerciais no horário eleitoral obrigatório, metendo a boca no governo Temer. A esquerda a qual você se refere é a burocracia do Partido Comunista do Brasil que infesta o Ministério da Cultura em geral e a Ancine em particular? Olha, no caso específico da Ancine, de fato, o presidente da Ancine durante 12 anos foi do PCdoB, do PCdoB, né? Mas ele foi presidente durante 12 anos e havia uma presença muito forte do PCdoB na Ancine, né? Isso acabou. Essa semana mesmo eu participei da posse de 2 novos diretores da Ancine que foram indicados pelo presidente Michel Temer e que são técnicos, né? Um é advogado da Advocacia Geral da União, portanto um servidor de carreira, especializado nessas questões do audiovisual, e o outro é um produtor de audiovisual e também assessor financeiro, trabalhou no Banco Garantia, uma pessoa que tem uma visão de mercado e tudo mais. Então nós estamos fazendo no Ministério da Cultura como um todo e na Ancine em particular essa mudança, né? Tirando as pessoas que têm perfil político, botando pessoas que têm um perfil técnico, conhecimento da área, capacidade de interlocução, etc. Eu acho esse um movimento extremamente desejável, né? Que nós tenhamos pessoas técnicas nos mais variados cargos da administração pública. Eu tenho a impressão que o desempenho vai melhorar muito do Estado. A gente vai ter um ganho de eficiência e de eficácia muito, muito maior. Eu acho que seria extremamente desejável que nós despolitizássemos
a cultura e despolitizássemos o Estado no Brasil. Acho que será um ganho fenomenal para a nossa sociedade. Ministro, despolitizarmos, ok, mas como você dissocia isso, por exemplo, da bancada da Bíblia, chamada bancada da Bíblia dentro do Congresso? Vou dizer o seguinte, tem-se a informação de que o Ministério da Cultura, falando ainda em Lei Rouanet, está trabalhando uma nova instrução normativa para essa lei, né? E representantes da Frente Parlamentar Cristã pediram que nela fosse incluído um artigo para impedir projetos que vilipendiem a fé religiosa e promovam a sexualização das crianças, por exemplo. Como atuar e como agir diante dessa pressão? E a instrução já está pronta? A pergunta é essa. Vamos lá. Edgar, quando eu entrei no Ministério da Cultura, eu percebi que o Ministério tinha um alto grau de isolamento em relação ao restante do governo, em relação ao Congresso e em relação também ao conjunto da sociedade. Eu tenho procurado enfrentar esse desafio promovendo o mais amplo e restrito processo de diálogo. Eu tenho conversado com todo mundo, com todas as forças políticas, com o restante do governo e também com entidades, instituições da sociedade. Tenho participado inclusive de muitos eventos que não são especificamente culturais, eventos de turismo, de esporte, etc., justamente para levar essa mensagem, quer dizer, o que o Ministério faz, qual é a importância econômica e social da cultura e por aí vai. Buscando o quê? Buscando interlocução e buscando apoio. Esse processo da instrução normativa, eu fiz dezenas e dezenas e dezenas de reuniões específicas sobre isso, com parlamentares, com entidades, associações, etc., buscando recolher contribuições e estabelecer um diálogo, né? Buscando um entendimento. Eu realmente tive esse encontro com a Frente Parlamentar Cristã, é uma das frentes mais expressivas, numerosas do Congresso Nacional, tem mais de 200 parlamentares, e acho que foi um diálogo importante, respeitoso, nem sempre concordamos, nem sempre discordamos, mas buscamos ali os pontos de consenso. Essas contribuições todas estão sendo analisadas no Ministério para que a gente possa ter uma instrução normativa a mais objetiva, mais simples, mais desburocratizada, mais dinâmica e mais eficiente possível. Eu penso que não faz muito sentido a gente reproduzir, sobretudo em normatização infralegal, artigos de outras leis, simplesmente porque esses artigos estão em vigência. Eu não preciso dizer que um homicídio não pode ser cometido no âmbito de um projeto cultural. Um homicídio não pode ser cometido, já está no Código Penal e a pessoa que o cometer, seja dentro de um teatro ou seja na rua, estará sujeito às punições previstas em lei, né? Uma instrução normativa, ela tem que regulamentar aquilo que está na lei. Inclusive no Brasil nós temos uma tradição infeliz, que é uma tradição de legislação por normatização infralegal. O Executivo legisla, assume uma competência que é do Legislativo e legisla por instruções normativas, portarias, decretos, indo muito além do que as leis que estão sendo supostamente regulamentadas. Eu, como sou um legalista, eu sou muito Caxias nisso, essa foi a primeira diretriz que eu dei lá para a equipe. Não podemos ir uma vírgula além do que a própria Lei Rouanet determina. Ministro, a gente estava falando aqui do GEDEL, o Edgar já deu mais ou menos o panorama. Nesses 3 meses, o senhor falou que é Caxias, mas nesses 3 meses o senhor já recebeu algum pedido meio controverso, assim, de algum ministro? Eu inclusive, comentava até com amigos isso. Eu estou há 3 meses no Ministério da Cultura, e nenhuma conversa com quem quer que seja eu recebi qualquer proposta indecorosa, ilegal ou de qualquer natureza desse tipo. Ao contrário, todas as conversas que eu tive foram absolutamente republicanas. Obviamente, nem sempre houve concordância de ambas as partes, mas, enfim, sempre num clima, eu diria, democrático e respeitoso em relação à República e ao Estado de Direito. Ô ministro, nesses encontros que o senhor anda tendo, essas conversas, esses diálogos, tanto de um lado, né, da bancada evangélica, de outro lado os progressistas, os mais libertários, né, com quem tem sido mais difícil dialogar, chegar num senso comum? Olha, quando há uma radicalização,
quando há posições extremas, o diálogo fica difícil com os dois lados. E acho que essa radicalização ela é extremamente prejudicial para a cultura e para a sociedade. É difícil dialogar com os extremos dos dois lados, até porque muitas vezes me parece que o objetivo não é se chegar a uma solução para o problema. Acho que uma das questões mais sérias que nós temos aqui no Brasil é que tem muita gente que vive dos problemas e não quer nunca que haja uma solução, porque se houver a solução, de que viverão? Né? Então, essa radicalização ela atende a interesses políticos, partidários, eleitorais, que não são os da sociedade e não são os da cultura. Acho que é sim necessário fazer uma defesa da liberdade de expressão, mas é fundamental estabelecer pontes, diálogos com todos os segmentos da sociedade. Eu acho importantíssimo o que o senhor disse, porque essa constatação ela é de difícil percepção para o cidadão comum. O uso desse ativo político, né, do que você falou, o que as pessoas vão fazer se essas questões saírem da agenda, saírem da pauta, né? A gente está conversando aqui, tendo o privilégio de ter uma conversa com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, nessa manhã de quinta-feira aqui no Morning Show. Já retomamos essa conversa rapidinho. Não saia daí, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Estamos de volta com o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, hoje aqui no Morning Show. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí, Mink no Morning? Olha, estamos entre os assuntos mais comentados merece. do Brasil nessa manhã. A nossa claque eletrônica aqui. Não poderia ser diferente, né? Ovaciona, aplaude. Muito bom. A gente está usando essa hashtag, inclusive, para vocês enviarem perguntas aqui para o ministro. O Álvaro César Dollens mandou uma pergunta aqui, que eu vou fazer no ar, para a hashtag Mink no Morning. Ele diz o seguinte: não se faz necessário investir mais na cultura, na educação básica, o tal do plantar a semente, ministro? Sem dúvida. Agora, eu não acho que o investimento em cultura e o investimento em educação sejam incompatíveis, ao contrário, penso que são complementares. Cultura e educação se complementam. Não são excludentes. Não são excludentes. Acho que, sem dúvida nenhuma, precisamos ainda percorrer aí um longo caminho para que tenhamos, eu diria, padrões de acesso à cultura e de entendimento da cultura, assim como padrões de educação e de entendimento de educação, padrões mínimos no Brasil, onde estamos muito distantes disso. Temos, no caso da educação, um modelo completamente equivocado, esse modelo em que a educação pública privilegia o ensino superior em detrimento do ensino fundamental e médio, né? Penso que é necessário fazer uma inversão aí para que a gente possa qualificar mais e mais a nossa sociedade, os nossos cidadãos. Ô, ministro, antes de você ser ministro, muito antes, você foi chefe de gabinete do Gilberto Gil quando ele era ministro da Cultura do Lula. Você ter transitado na cultura pelo PT e transitado pela cultura no PMDB, trouxe alguma incompatibilidade ideológica para a tua atuação? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, assim, a minha presença no ministério do Gilberto Gil não teve absolutamente nada a ver com o PT. Foi um convite pessoal que o Gil me fez, porque já tínhamos uma experiência de trabalho juntos. Ele julgou que eu estava qualificado. Foi até uma certa ousadia da parte dele, porque até aquele momento eu não tinha experiência nenhuma em administração pública. Por sorte, eu havia feito uma pós-graduação em políticas públicas aqui na USP, em São Paulo, e isso me deu alguns elementos para lidar com aquele admirável mundo novo, né? Mas e no caso do PMDB também não tenho nenhuma ligação partidária direta. Eu sou essencialmente um especialista em cultura e em gestão de cultura, tanto no mundo privado quanto no público, né? Tenho um conhecimento técnico, um perfil mais técnico sobre isso, e acho que é por isso que eu sou convidado a exercer esse tipo de função. Ministro da Cultura, ou lá no Rio fui secretário municipal de Cultura, enfim, justamente por esse perfil técnico e por essa capacidade executiva. Isso, na verdade, até me permite lidar com todas as forças políticas e dialogar com todas, e acho que isso é absolutamente necessário para que a gente possa conquistar os resultados desejados. O ministro, falando em lidar com todas as forças políticas, não é difícil imaginar a satisfação que você deve ter estar à frente de um
um ministério, né? De uma área tão importante como a área cultural, né? A sua missão realmente é uma missão nobre. Por outro lado, você faz parte de um governo que é extremamente impopular, né? Formado aí por um presidente e ministros que estão acusados aí diretamente de atos corruptos, né? Isso de alguma maneira te causa um constrangimento? Não, de modo nenhum. Eu fui chamado para desempenhar um trabalho e estou desempenhando esse trabalho da melhor forma possível. Trabalhando de segunda a sábado, de 8 às 11 da noite, todos os dias. Enfim, me dedicando ao máximo a fazer o melhor trabalho possível para a cultura brasileira, para o país e para a sociedade. Essas questões aí políticas eu me sinto distanciado delas, quer dizer, estou ali focado no meu trabalho e em buscar resultados concretos, objetivos para essa área. Eu acredito muito naquela linha do nosso hino que fala em verás que um filho seu não foge à luta, né? Eu recebi esse chamado, esse convite, é uma missão e estou lá para fazer o melhor trabalho possível. O governo Temer, desde o início, nunca demonstrou muito apreço pela cultura, até pela incorporação do Ministério da Cultura, né, no MEC. Aí depois vieram os cortes no orçamento. Hoje a gente tem pouco mais de 400 milhões, né? Mais. Um pouquinho mais. Vamos lá, eu dou os números aqui para você. 0,01% do orçamento, né, da União. E enquanto isso, o Congresso está liberando 32 bilhões de reais em emendas aí para se manter ativo, em pé. Dá vontade de dar uma prensada, assim, chamar para conversar o presidente Temer, falar 400 milhões, 32 bilhões. Já tive muitas conversas com o presidente Temer a partir do momento em que ele me fez o convite. Desde a primeira conversa que nós tivemos, depois já foram várias. Eu tenho sentido que o presidente ele quer acertar na área da cultura. Ele não tem pessoalmente, na trajetória dele, uma ligação, muito forte com essa área, mas ele tem o desejo de acertar, de fazer direito. Não há nada, não é que ele não reconheça a importância da área ou queira jogar contra ou tenha uma visão. Não, longe disso, o oposto disso, aliás, né? Ele quer acertar e ele está tentando fazer isso. Sobre essa questão do orçamento, na verdade, o orçamento do Ministério da Cultura é um orçamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Mas que for uma boa parte disso é de custeio, salários, manutenção da estrutura do Ministério. O orçamento que foi contingenciado foi o chamado orçamento discricionário, que era originalmente de 700 milhões de reais, ou seja, são as despesas de investimento, né? O investimento que o Ministério pode fazer em projetos, em ações, em programas, enfim. Nós tivemos um contingenciamento inicialmente da ordem de 43%. Eu, logo que recebi o convite, conversei com o presidente sobre isso, ele foi bastante sensível e nós conseguimos agora um descontingenciamento significativo, de maneira que estamos agora com um orçamento discricionário de 530 milhões de reais, portanto um contingenciamento ainda da ordem de 200 milhões de reais. Agora é preciso considerar o seguinte, quer dizer, os recursos para a cultura como um todo. Então nós temos, como eu disse, custeio, manutenção, salários, etc. Temos esses recursos chamados discricionários, temos os recursos da Lei Rouanet, 1 bilhão 150 milhões de reais, temos os recursos da Lei do Audiovisual, em torno de 100 milhões de reais, e temos também os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, em torno de 700 milhões de reais ano. E tudo isso forma, então, aí um valor bastante significativo e expressivo. E nessas emendas aí que você mencionou, há várias que são destinadas ao Ministério da Cultura e a projetos culturais, e projetos culturais muito relevantes. Por exemplo, vamos agora liberar recursos que são de emendas, né, que foram autorizadas aí pelo presidente, pelo Planejamento e pela Fazenda, para a construção de um teatro no município de Boa Vista, onde não há nenhum teatro.
nenhum equipamento cultural. Ainda Enfim, assim, ministro... São ações, muitas vezes, significativas que vêm dessas emendas, relevantes para a sociedade. Sim, mas a leitura que se faz, ainda assim, segundo a sua própria ação, aí, vi de uma matéria que saiu recentemente, onde o senhor busca relocar recursos das loterias, inclusive dos acordos de leniência dessas empresas da Lava Jato. Temos que buscar outras fontes de recursos para a cultura, sobretudo porque nós temos, por exemplo, no campo do patrimônio histórico, um déficit muito grande. Temos aí milhares de imóveis tombados que são importantíssimos para o país, para a nossa cultura e que estão aí em estado de degradação, né? E aí precisamos buscar recursos para fazer frente à necessidade de restaurar e revitalizar esse patrimônio histórico tão rico quanto é o brasileiro, por exemplo. E agora com essa denúncia aí ontem que foi barrada aí pela Câmara, como que o senhor imagina o prosseguimento aí do governo do presidente Michel Temer? O que pensava o ministro ontem, digamos, na hora do almoço, e o que pensa agora, ministro? Olha, eu espero que nós tenhamos mais tranquilidade para poder trabalhar e gerar os melhores resultados possíveis para a sociedade e para o país. Eu vi ali por dentro o quanto isso, não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre a denúncia, nem sobre a posição da Câmara, nada disso, mas eu vi ali por dentro o quanto isso foi prejudicial ao funcionamento do governo e, portanto, prejudicial ao país. Eu espero que a partir de agora a gente tenha mais tranquilidade para levar esse barco da melhor forma possível até o dia 31 de dezembro de 2018. E torço para que a sociedade brasileira faça uma boa escolha nas eleições do ano que vem. Quando eu fui convidado, eu vi no calendário que eu tinha 17 meses de trabalho pela frente, né? E quando eu refleti sobre isso, eu vi a necessidade de fazer 4 anos em 17 meses. É por isso que eu tenho trabalhado com a máxima dedicação, com o máximo afinco, para fazer com que 1 minuto renda mais do que 60 segundos, para aproveitar esse tempo e gerar resultados efetivos para a cultura brasileira. Nosso papo nessa manhã de quinta-feira é com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, aqui no Morning Show. Já voltamos agora às 11h16, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show dessa quinta, seguindo aqui no papo com o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão. Ministro, agora vou convidá-lo a acompanhar uma nota aqui da nossa companheira de bancada, Paulinha. Afinal de contas, hoje é quinta-feira. Quinta-feira, como o senhor deve bem saber, é dia de estreias nos cinemas da cidade. O que o ministro deve ver? Você não gosta de spoiler, não, né? Por que o ministro deve reservar um tempo na sua agenda já atribulada? Não me fale absolutamente nada sobre Thor, por favor. Eu vou começar por esse herói, inclusive. Descobri aqui que o ministro é muito fã do Homem-Aranha. Olha lá. Os ouvintes perceberam que tem gente no mundo dos heróis que faz cosplay do ministro, né? O Tony Stark, que é o Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Olha e lá, estão mandando montagens mesmo aqui pro nosso Twitter. Obrigado, ouvintes, vocês sempre maravilhosos. E, ministro, infelizmente, vou começar por Thor Ragnarok, que é um dos filmes de herói ultimamente mais elogiados, né? A crítica tem falado super bem do filme, gostado da volta do Thor. Na verdade, esse é o terceiro filme do Thor, né? A gente teve um primeiro em 2011, que se intitulava Thor. Depois a gente teve Thor, o Mundo Sombrio, que foi muito criticado. E essa volta está sendo elogiadíssima. E qual é a sinopse? Sem spoilers. Temos Thor, coitado, preso do outro lado do universo, querendo voltar, né, para sua terra. Por quê? Porque temos uma vilã maravilhosa, interpretada por Cate Blanchett, e ela vai trazer o tal do Ragnarok. Sabe o que é isso? É o fim de tudo, Edgar. Ela quer acabar com tudo. E quem poderá salvar? Thor. E aí a gente vai ter aquela amizade ou não dele com o irmão, que é o Loki, interpretado pelo Tom Hiddleston. O Thor, claro, é o maravilhoso Chris Hemsworth. E aí a gente tem um outro personagem bastante querido de quem gosta aí dos heróis da Marvel, que é quem? O incrível Hulk. Sempre. Incrível Hulk vai ser parça também do Thor. Diz que rende cenas muito legais, divertidíssimas.
e está lá interpretado pelo Mark Ruffalo. Tem também no elenco o Idris Elba, elencão, filme colorido, todo mundo realmente gostando muito e dando risada, né? O que agora tem sido uma frequente nos filmes de herói. Eles perceberam que não pode se levar tão a sério assim. O da Pena já não gostou da mistura aí. Você não gosta da Pena dessa misturinha? Tem que levar a coisa séria, velho. Eu acho... Salvar o mundo dando risada, velho. Acho que ele gosta mais dos filmes da DC. Evidente. Da DC são mais sombrios. Exatamente. Tem muita gente falando até que é meio que uma alfinetada na DC, que se leva muito a sério. E a Marvel, rindo de si mesma, tem conseguido melhores resultados. Mas vamos lá, também temos um outro filme, Edgar. Pelé, o nascimento de uma lenda. O início, né? E se você for lá, eu sei que você vai fazer isso. Vai dar um Google, vai no meu blog, porque você vai querer assistir ao trailer desse filme. Quer ver o filme do Pelé? Não se espante, é em inglês. Só por isso, pra mim, eu já não quero ver esse filme, desculpa. Porque não é feito aqui, é um filme gringo. Tem atores brasileiros, esse filme é um filme americano. Exatamente, É um filme americano, não são brasileiros. Então, é completamente estranho pra mim. Mas, por outro lado, é legal, porque leva a história do nosso grande herói do esporte para uma língua que realmente é a língua internacional que todo mundo fala, né? As críticas têm pegado pesado com o filme, Edgar. Não tem gostado muito do resultado. O trailer tem uma fotografia maravilhosa e quando você acha que a fotografia pode ser um ponto positivo, tem crítica dizendo que não, que é um ponto negativo. A gente parte do começo mesmo da carreira do Pelé, então ali de Bauru. Até na caracterização de Bauru, o pessoal fala que não dá. Tá tropical, com casebre, que imagina, que nem é Bauru isso, entendeu? E aí a gente vai ali junto com o Pelé, o pai dele é interpretado pelo seu Jorge, né? E acompanhando como é que ele entra para o Santos e depois como ele vai chegar na seleção brasileira. E quando ele entra para o Santos, Ed, quantos anos o Pelé tinha? 15 anos. Era um jovem. Com 17 estava na seleção. Exatamente. Né? Então, assim, um jovem de 15 anos que nunca tinha ido até a esquina, sai de Bauru para morar em Santos. Então, muitos desafios na vida pessoal, né? Pra depois ir pra seleção com 17. Ele é de Três Corações, né? O Pelé, depois Exatamente, nascido em Três Corações, isso, foi jogar Minas em Bauru. Gerais. Isso. E gostei que tem o Milton Gonçalves ali. Tem o Milton Gonçalves, Gonçalves, Rodrigo Santoro também tá nesse elenco. Enfim, pelo trailer, que é lindo de fotografia, eu fiquei com vontade de ver. Falado em inglês é estranho, porque é esquisito, né? A gente vê a história do Pelé em inglês. Tem uma história na vida do Pelé real que eu gosto muito, que muito me emociona. Não sei se tem no filme. Quando o Brasil perdeu a Copa de 50 no Maracanã, foi aquela tragédia e tal, etc. O pai do Pelé estava ouvindo pelo rádio o jogo. Tem isso no filme? Tem. Isso é real, isso é verdade. O próprio Pelé já me confirmou, né? E aí ele se aproximou, ele viu o pai chorando, ele era uma criança, né? Viu o pai chorando, se aproximou do pai e falou assim: pai, não se importa não liga não, eu vou ganhar uma Copa do Mundo pro senhor. É verdade. Que incrível. Tem outro essa filme gringo filme. com o Pelé, chama Fuga para a Vitória, de 1980 O John Huston. Exatamente, ele faz um jogador de futebol prisioneiro que está jogando com um time da SS, dos nazistas. Ô ministro, eu tô separando algumas declarações do senhor aqui que eu tenho certeza que vão repercutir nas redes sociais, mas eu ainda tô em busca da cereja do bolo. Daria pro senhor falar que o Maradona é melhor que o Pelé? Só pra gente causar um alvoroço? Nenhuma hipótese. E aí, mais estrelas? Nada contra o Maradona não, mas tudo a favor do Pelé. Hors concurso. Só fechando então, O Formidável. Filme, eu nem vou tentar falar o nome do cara, tá? Nome complicadíssimo mesmo, diretor de O Artista. Ô, Tata Werneck. Não vou passar por essa, não vou falar. Michael Hazakzaville, não sei lá. O Formidável. Mas eu achei super interessante. É um filme que traz um pedacinho aí da vida do cineasta francês Jean-Luc Godard. Ele é interpretado pelo Louis Garrel. Amo, beijo pra você, querido. E traz exatamente um período onde o Godard estava filmando A Chinesa. É um período ali em 1967. E foi quando ele se envolveu com a atriz Anne Wozniacki, que é interpretada pela Stacey Martin. Então eu achei demais e, enfim... Tem pra todos os gostos, hein? Diz Olha que aí. o filme é sobre essa passagem, mas dizem hashtag que o filme
é sobre fazer cinema. Então, tá Fala. dada a dica aí. Tá aí, todos os motivos pra você sair de casa e ir pra sala escura assistir na telona os lançamentos dessa quinta-feira. Ministro, pra gente fechar, aproveitando o papo que é sobre cinema ainda, nos próximos dias você tem agendado aí uma ida pra Hollywood, falar com produtores e diretores e investidores, né, a respeito do cinema brasileiro, né? O senhor deseja... bom, o Brasil já é um grande produtor de filmes, um dos maiores produtores de cinema do mundo. Esse é um projeto para quando? Isso deve acontecer quando? Olha, eu estou indo para Los Angeles agora no domingo à noite. Vou ficar uma semana em Los Angeles e em Miami. É uma espécie de um roadshow por estúdios, produtoras, canais de televisão e também grandes empresas aí de entretenimento ao vivo, agências de talentos, etc. Os principais players aí da cultura nos Estados Unidos. Vou também estar com instituições culturais americanas, o Smithsonian, museus, etc. A ideia é mostrar esse momento agora que o Brasil vive, com a recuperação econômica, os indicadores estão aí, quer dizer, o Brasil volta a ser um mercado interessante para investimentos estrangeiros, e falar também da nossa cultura como um ativo econômico, né? Quer dizer, como nós geramos renda, emprego, como há muitas oportunidades de mercado e como a cultura pode crescer e se desenvolver e com isso contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Brasil. Ministro, eu estou acompanhando aí a trajetória do Daniel Rezende, que é o diretor do Bingo, ele Craque, tá lá, né? Fera. Ele tá mostrando o filme por lá, começou a campanha, já saiu na Variety, enfim, tá lá em franca campanha para mostrar o filme. O que é que falta para o Brasil ganhar um Oscar, ministro? Olha, eu acho que nós temos uma grande chance com o Bingo. É um filmaço e uma história que é universal e que é interessante em qualquer lugar. E é muito bem filmado, é um filme cheio de boas ideias cinematográficas, né? De montagem, de câmera, de movimento, de fotografia. Enfim, eu estou muito animado e fiquei muito feliz também que a escolha do Oscar esse ano não foi uma escolha de governo, isso é uma coisa que sempre me incomodou. Então, quando eu cheguei lá no Ministério da Cultura, eu falei, agora depende de mim, então eu vou transferir essa escolha para uma organização da sociedade civil, que é a Academia Brasileira de Cinema, para que ela faça a escolha de maneira absolutamente independente, porque acho que não cabe ao Estado definir qual é o filme que nos representa. Isso aí é coisa de ditadura, não é coisa de país democrático. E fiquei muito feliz com a escolha do Bingo, porque é realmente um filmaço, é um dos melhores filmes que nós tivemos aí brasileiros recentemente, e o Daniel é um craque, é um cara que também já é muito reconhecido lá no exterior, né, em Hollywood. Acho que temos muitas chances. Tá certo. Olha, queria agradecer aqui demais a presença do Ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, nessa manhã de quinta-feira, conversando com a gente aqui no Morning Show. Desejo sucesso na sua empreitada aí, que você consiga tocar aí as suas ideias à frente e que a gente realmente possa reconhecer na nossa cultura o nosso maior ativo como povo, como nação. Muito obrigado, Edgar. Muito obrigado a todos vocês e aos ouvintes também pela atenção, pelas mensagens. Enfim, estou à disposição, trabalhando duro lá em Brasília. Bacana. Ministro Sérgio Saleitão com a gente nessa manhã de quinta no Morning, valeu, a gente vai ficando por aqui, mas antes temos aí os ganhadores. Paulinha, e aí? Quem é que leva, Paulinha? Quem é que leva? Aqui quem ganha no Twitter titubeou, Não, titubeou. eu tô vendo quem ganhou. Eu não tô nada indecisa. Não começa a brigar comigo no fim do programa. É Camila Souto quem levou o kit do Morning. Tá bom. Eu amo a Paulinha. Muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente até agora. Obrigado pelo prestígio. Obrigado pela audiência. Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui na PAN. Tchau.